Olá, nono ano, vamos lá para a primeira parte aí da revisão dos nossos conteúdos para avaliação. O conteúdo que a gente vai revisar hoje é esse aqui, China, um gigante em crescimento, certo? E aqui eu já deixo para vocês os conteúdos que serão, abordados na avaliação. Capítulo 11, onde traz aí China, um gigante em crescimento, que é o conteúdo que vamos revisar hoje, e o capítulo 13, que fala aí sobre a Oceania. Então, começando aí, falando um pouco sobre a China, as suas principais características. Após as décadas de absoluta hegemonia norte-americana, surge aí na porção oriental do planeta uma ameaça vermelha. E qual é essa ameaça vermelha? A China vem se destacando aí como a principal candidata ao trono, ocupar aí a posição que hoje é ocupada pelos Estados Unidos. Então, a China aí possui a terceira posição entre maiores territórios nacionais do planeta, onde a maior população, possuindo também a maior população do globo e um sistema de socialismo de mercado. A China também conseguiu superar as economias das principais potências da Europa Ocidental. Hoje ela está na segunda colocação no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, que é uma ameaça aí para os Estados Unidos, né? Então, que ela vem se destacando cada vez mais no ramo econômico. Então, em relação à sua área, é denominado, de República Popular da China, corresponde aí a sua área total, 9.536,499 quilômetros quadrados, onde seu espaço aí é um dos maiores do planeta. A população chinesa é a maior do mundo. Somadas são aí aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas, né? Então a China é aí o país, mais populoso do mundo. Tá aí a sua localização, sua área territorial, que é denominada de República Popular da China. Em relação aos seus aspectos gerais, tá aí terceiro maior país do mundo, né? País mais populoso, onde 20% da população mundial, está concentrada aí. E é dividida em duas regiões naturais. Tem aí a China Ocidental, onde predominam climas desérticos, semidesérticos e montanhosos. Possui aí uma baixa pluviosidade e ventos secos, né? Essa área aí é menos populosa e também menos industrializada. Já na outra parte, é rica em recursos naturais, como petróleo, áreas agrícolas são bastante irrigadas. Tem aí a China Oriental, com destaque para climas temperados, continentais, temperados oceânicos, subtropicais e de monções. Abriga aí 90% da população, onde parte, essa parte aí é a mais desenvolvida, é rica em recursos minerais e possui aí a concentração industrial das zonas econômicas especiais. Então, a China é dividida aí em duas partes, ocidental e oriental. Só lembrando que a parte oriental é a parte mais desenvolvida, é a parte onde abriga aí 90% da população. Tá aí, em relação China Ocidental e China Oriental. Ocidental apresenta relevo montanhoso, cultivo em terraços, climas mais secos, deserto, o exemplo aí, deserto de Gobi, menor densidade demográfica. E já na China Oriental, possui grandes planícies, rios, também de destaque, climas mais úmidos e terras férteis, alta densidade demográfica, onde aí possui 90% da população concentrada aí na China Oriental. Em relação aos seus recursos energéticos, os recursos minerais da China, eles são abundantes e variados, onde o volume verificado ocupa aí 12% da totalidade global, o que coloca o país no terceiro lugar do mundo, Os principais minérios incluem aí carvão, que é a reserva de carvão da China, fica no primeiro lugar do mundo. Inclui também o petróleo e gás, que distribui-se principalmente no noroeste, norte e nordeste. Metais ferrosos, onde as reservas localizadas aí incluem ferro, manganês, vanádio, titânio e etc.
Existe também aí, inclui aí também metais não ferrosos, onde a China tem todos os metais descobertos no mundo, né? Então, todos os metais descobertos no mundo, a China possui. A indústria de mineração, que é uma das mais importantes indústrias da China. Então, gente, em relação aos principais minérios, né, está incluídos aí o carvão, o petróleo, metais ferrosos, metais não ferrosos e a indústria de mineração. Em relação à Revolução Chinesa, o que foi essa revolução? Foi uma revolução interna, né, que aconteceu na própria China, que aconteceu aí no ano de 1949 e foi liderada por Mao Tse-tung, né, que marcou a história do país, onde instalou-se o governo socialista com perspectivas populares. Então, gente, essa revolução aí, né, foi para que houvesse aí a instalação de um governo socialista com perspectivas populares. O governo chinês ele instalou o sistema socialista numa tentativa aí de desenvolver sua economia através da estatização do setor industrial e também da coletivação do setor agrícola, né? Então, o objetivo principal aí do governo em instalar o sistema socialista era justamente isso, desenvolver sua economia através da estatização do setor industrial e também da coletivização do setor agrícola. Grande salto adiante. O que foi esse grande salto adiante? Foi um programa aí imposto pelo regime comunista em 1958, que tinha por objetivo intensificar e elevar a produção agrícola, né? Então, grande salto adiante é um programa aí que tinha como por objetivo intensificar e elevar a produção agrícola e também desenvolver a indústria a partir de ações mais rígidas, né? Então, o grande salto adiante fracassou por uma série de motivos, porém, o principal deles foi aí o corte da ajuda financeira por parte dos soviéticos, causando aí crise na situação econômica da China. Então, esse grande salto adiante, ele não teve sucesso, né? Ele fracassou aí por diversos motivos, onde o principal deles foi o corte da ajuda financeira por parte dos soviéticos. Revolução Cultural Chinesa foi outro movimento aí que aconteceu em 1966, liderada por Mao Tse-tung, né, que tinha por objetivo aí recuperar o sentimento comunista revolucionário e eliminar da sociedade chinesa alguns valores ainda existentes da sociedade capitalista, né? Então, Revolução Cultural Chinesa foi um movimento aí que aconteceu em 1966, que tinha aí por objetivo recuperar o sentimento comunista revolucionário da população e também eliminar da sociedade chinesa, né, alguns valores ainda existentes da sociedade capitalista. Então, queria eliminar todos esses valores que existiam ainda do capitalismo, prevalecendo aí o socialismo. Mudança no sistema socialista. Bem, a partir da década de 1970, ocorreu aí mudança significativa na política econômica chinesa, que permitiram uma maior aproximação do país com o mundo capitalista. Então, quais foram essas mudanças? A gente pode citar como exemplo o restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e com o Japão. No final dessa década aí, a China ela adotou reformas que ficaram conhecidas como as 4 grandes modernizações e tinha por finalidade, né, desenvolver os setores industriais agrícolas, técnicos científicos e das forças armadas. E também, né, foram criadas as zonas econômicas especiais, implantando assim o novo governo chamado socialismo de mercado. Então, o que foi esse socialismo de mercado? Foi um modelo econômico que a China obteve, né, uma recuperação e também um crescimento econômico consideráveis. Formigueiro humano, o que quer dizer esse formigueiro humano? Né? Quer dizer a grande concentração populacional que existe aí na China. A República Popular da China, né,
com a maior população de todo o mundo, apresenta aí uma relativa qualidade de vida nos grandes centros urbanos. No entanto, essa qualidade ela tende a diminuir quando caminhamos em direção ao interior rural, né, onde se localiza aí a intensa prática da risicultura. O que é essa risicultura? É a prática agrícola do arroz, né? Então, a República Popular da China, ela possui uma grande concentração populacional, onde essa população ela é distribuída irregularmente, né? Onde uma parte da população vai estar mais desenvolvida que a outra. Por causa desse gigantesco número de habitantes, a China se destaca no cenário mundial com um elevado contingente de mão de obra barata, né? Então, com isso, atrai várias transnacionais para o seu território. Em 2011, aí, a população economicamente ativa, a PEA, né, chinesa, era de 74,4%, ou seja, pouco mais de 990 milhões de pessoas. Então, na China, por ter uma grande concentração populacional, então possui também um elevado contingente de mão de obra barata, o que vai atrair várias empresas, né, para o território, para que haja uma boa produção. As autoridades do país, preocupadas com a superpopulação, começaram aí a tomar algumas medidas para a redução da elevada taxa de natalidade da China. Então, baseado no uso de métodos contraceptivos, prática do aborto nos casamentos mais tardios, né? Aqui foi alguma das práticas utilizadas aí para a redução da taxa de natalidade. Então, no final de 1970, já que os esforços governamentais não estavam atingindo as expectativas, foi posta aí em prática uma política de controle demográfico mais radical. E qual foi essa política? Ficou conhecida aí como a política do filho único, que é uma política implantada pelo governo chinês na década de 70 e tem aí como finalidade tentar conter o avanço populacional. Isso se deve ao fato do país se encontrar com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, a política do filho único é que cada casal só podia ter um filho, né? Com exceção aí se o primeiro fosse mulher. Então, poderia ter um segundo filho. Caso o casal tivesse mais de um filho, aquele segundo filho ele não seria beneficiado com escola, com educação, né? Então, foi uma política rígida adotada aí na China para conter as taxas de natalidade. Socialismo de mercado. O que foi esse socialismo de mercado? Bem, após a retomada do poder por parte da ala moderada do Partido Comunista, iniciou-se aí a implantação de uma série de novas medidas políticas e também econômicas conhecidas como quatro grandes modernizações. Foi exatamente aí nesse contexto de mudança que foi instalado o sistema socialista de mercado, que significa o quê? Uma economia de mercado em que a iniciativa estatal se sobrepõe à iniciativa privada, né? Então, esse socialismo de mercado tem esse objetivo aí, né? A economia de mercado, né? Em que a iniciativa estatal se sobrepõe à iniciativa privada. Temos aí as ZEAs, né? Zonas Econômicas Especiais, que são áreas que constituem o principal mecanismo de abertura da economia, onde há uma legislação de direitos econômicos e tributários diferente do resto do país para atrair capitais externos e estrangeiros para uma melhoria no desenvolvimento econômico da região, né? Então, há essas zonas aí, né, econômicas especiais, que vão estar localizadas em cada uma das áreas para haver uma melhoria no desenvolvimento econômico da região. Então, vantagem para a atração de empresas, né? Mão de obra barata, abundante e potencialmente qualificada, incentivos fiscais, boa infraestrutura, facilidade de exportação, autonomia política de comércio, incentiva a formação de joint venture, né? Então, essas zonas econômicas especiais tinham esse objetivo, melhorar o desenvolvimento econômico de cada uma das regiões. A produção mundial é vermelha. O que quer dizer isso?
A China, ela é o país que apresenta o maior crescimento industrial do mundo. Isso se deve aí às reformas implantadas no país, onde há a presença de grandes reservas de minerais e energéticas, né? Possui também mão de obra barata e abundante e de um expressivo mercado interno. Atualmente, a China aí é o país mais industrializado do hemisfério sul, lugar que era ocupado pelo Brasil aí nos anos de 1990. Então, o desenvolvimento industrial na China ele ocorreu de uma forma acelerada e fez com que o país se tornasse um dos maiores em produção industrial do mundo. Os principais investidores nas zonas econômicas especiais são japonesas e estadunidenses. Então, a China, cada ano que passa, ela vem se desenvolvendo mais economicamente, sendo uma ameaça aí para os Estados Unidos, que hoje ocupa aí a primeira posição, né, economicamente, como a principal potência mundial. Então, a China ela é uma ameaça para os Estados Unidos. Em relação à agropecuária, né, a China ela se tornou um país predominantemente agrícola, onde no final do século XX, 2/3 da população se dedicava às atividades primárias da economia. Então, quando falo em atividades primárias, estou me referindo aí à agricultura, pecuária e extrativismo. A China ela apresenta grande variedade de regiões agrícolas. As terras mais férteis estão no sudeste e no centro do país. As culturas mais importantes são as de cereais, destacando-se o arroz, o trigo, o milho e a soja. A importância da pecuária ela é relativa, pois quase toda terra ela é disponível e dedicada à agricultura. Então, em relação à agropecuária chinesa, né, há esse destaque aí, tanto a agricultura quanto a pecuária. Possui aí áreas férteis, né, que localiza-se mais no sudeste e no centro do país. Destaque para as culturas, né, de cereais, como por exemplo arroz, trigo, milho e soja. E na pecuária, ela é relativa, né, pois quase toda a terra ela é disponível para a prática da agricultura. Temos aí a agropecuária, principais características. Ela é pouco mecanizada e possui uma baixa produtividade. Há uma diversidade de climas e solos, variedade de culturas agrícolas, maior produtor mundial de arroz, né, a China. Destaca-se na criação de suínos com o maior rebanho do mundo, né? Então, na agricultura destaca-se aí o cultivo de arroz e na pecuária destaca-se aí a criação de suínos com o maior rebanho do mundo. Gente, sobre a China, né? Chegamos ao fim da nossa revisão. Até a nossa próxima aula.